As 7 maiores batalhas de Alexandre o Grande. Quando Alexandre III da Macedônia sobe ao trono em 336 a.C., aos 20 anos, muitos olham para ele com uma mistura de desconfiança e expectativa. Filho de Filipe II, um dos maiores organizadores militares da história grega, Alexandre herda um reino turbulento, pressionado externamente e inquieto internamente. Mas o que ninguém imaginava era que aquele jovem de temperamento ardente ultrapassaria todas as ambições do pai, lançando-se em uma série de campanhas militares que mudam o curso do mundo antigo. Para compreender a profundidade de sua conquista, é essencial acompanhar de perto suas principais batalhas. Cada uma delas, marcada por ousadia, precisão estratégica e uma capacidade quase intuitiva de aproveitar o momento decisivo. A campanha contra Tebas. O nascimento de um comandante. A primeira grande batalha de Alexandre não ocorre contra potências estrangeiras, mas dentro da própria Grécia. Quando Filipe II morre, algumas cidades-estado veem a oportunidade de se libertar da hegemonia macedônica, e Tebas é a mais ousada entre elas. Ao saber que Alexandre está longe, engajado no norte contra tribos balcânicas, os tebanos se revoltam. Eles acreditam em rumores de que o jovem rei foi morto, e concluem que a Macedônia enfraquecida não reagirá. Estavam enganados. Em uma marcha relâmpago, que pega todos de surpresa, Alexandre atravessa territórios montanhosos e, em tempo recorde, chega diante das muralhas de Tebas. Os tebanos se veem de frente com um exército que acreditavam já não existir. E, para completar o choque, um general com a energia de um raio. Alexandre cerca a cidade e oferece anistia se os líderes da revolta forem entregues. Tebas recusa. Então ele ordena o ataque. A batalha é intensa. Liderados pela falange e pela cavalaria dos companheiros, as muralhas de Tebas são rompidas e a cidade varrida em combates corpo a corpo. O resultado é brutal. Tebas é destruída, seus habitantes são escravizados e seu território é dividido. O recado para toda a Grécia fica claro: a Macedônia continua forte. E Alexandre, um rei capaz e impiedoso. Com isso, toda a Grécia se estabiliza sob seu comando, abrindo caminho para suas ambições maiores, a conquista do Império Persa. A Batalha do Rio Grânico. O primeiro passo na Ásia. Um ano depois, Alexandre cruza da Grécia para a Ásia, com centenas de navios carregados de tropas e suprimentos de guerra. O objetivo é cumprir o plano do pai, invadir a Pérsia. Na Ásia Menor, ele encontra sua primeira resistência significativa: os sátrapas persas. Governadores regionais reúnem contingentes de cavalaria e infantaria grega mercenária e se posicionam nas margens do Rio Grânico para barrar o avanço macedônio. O terreno é difícil, o rio é profundo e suas margens são íngremes, uma posição defensiva ideal. Os generais de Alexandre pedem moderação, dizem que atacar de imediato é um risco desnecessário. Mas o jovem rei, movido pela ousadia, decide cruzar o rio naquela mesma tarde. Montado em seu cavalo bucéfalo, ele lidera pessoalmente a primeira onda de ataque. A travessia é difícil, com os macedônios lutando contra a correnteza e contra a cavalaria persa, que os atinge do alto da ribanceira. Ainda assim, a violência da investida quebra a linha inimiga. Em meio ao caos, quase matam Alexandre. Salvo no último instante por Clito, o negro, que corta o braço do persa prestes a atingir o rei. Com a cavalaria persa em retirada, a falange atravessa o rio e empurra o resto do exército inimigo para longe. O resultado é mais político do que tático. As cidades gregas da Ásia Menor, antes sob domínio persa, abrem suas portas ao libertador macedônio. É apenas o início, mas o impacto psicológico é imenso. A Batalha de Isso. Alexandre contra Dário. A próxima batalha coloca Alexandre diretamente frente ao grande rei da Pérsia, Dário III. Com um exército vasto, Dário busca cercar o invasor macedônio. Alexandre e seus homens estão ao sul, no litoral sírio, quando recebem a notícia de que os persas manobraram para o norte e já se encontram nas suas costas. O choque será inevitável. O campo de batalha é estreito, limitado por montanhas de um lado e pelo mar de outro. Essa limitação anula a maior vantagem de Dário, a superioridade numérica. O rei persa posiciona seus mercenários gregos e a guarda real no centro, enquanto o restante do exército se comprime nos flancos, sem espaço para manobrar.
Dário permanece em um carro de guerra ornamentado, simbolizando a majestade persa. Já Alexandre divide sua cavalaria em dois, colocando Parmenion à esquerda para conter a ala persa, enquanto ele investe pela direita com a cavalaria dos companheiros. Quando a batalha começa, Parmenion enfrenta uma pressão gigantesca, mas mantém sua posição. Ao mesmo tempo, Alexandre avança pela ala direita com disciplina feroz, atacando o ponto fraco da linha persa. Em determinado momento, quando encontra a abertura que procura, Alexandre ordena um ataque direto ao centro inimigo. A cavalaria dos companheiros se lança contra o próprio Dário. O rei persa, assustado com a proximidade dos macedônios, foge do campo de batalha. Sua retirada desencadeia um colapso de moral em seu exército. A vitória é de Alexandre. Poucos dias depois da batalha, tropas macedônicas alcançam o acampamento persa abandonado, onde encontram a família do rei Dário, além de um enorme tesouro. O tesouro é saqueado para financiar a campanha de guerra. Mas a família real é tratada com dignidade, o que demonstra a nobreza e caráter de Alexandre, que se apresenta ao mundo oriental como um rei civilizado, digno e que deve ser respeitado. A Batalha de Tiro. Conquistando o impossível. Após a vitória na Batalha de Isso, Alexandre marcha para o sul, em direção ao Egito. Em seu caminho, um obstáculo, a cidade fenícia de Tiro. Construída sobre uma ilha fortificada, famosa pela frota naval e pelas enormes muralhas à beira-mar. Tiro é uma das cidades-estado mais poderosas e duradouras da região, resistindo a vários ataques e cercos por mais de 20 séculos. A distância entre a costa e a ilha é uma proteção natural impossível de vencer, mas Alexandre não acredita no impossível. De frente para a cidade, ele decide construir uma enorme ponte de pedras e madeira, avançando sobre o mar. Os tírios incrédulos com que vêm, decidem contra-atacar, enviando navios incendiários. Durante meses, lançam ataques contínuos contra os trabalhadores de Alexandre. Cada avanço dos macedônios é combatido com morte e violência. Quando a ponte finalmente alcança a muralha da cidade, Alexandre traz suas armas de cerco, incluindo torres móveis de 50 metros de altura. O ataque final é devastador. Os soldados escalam as muralhas e invadem a cidade, depois de um dos cercos mais impressionantes da antiguidade. O feito é tanto militar quanto simbólico. Com incrível determinação e majestosa estratégia, Alexandre conquista o impossível. Agora o caminho para o Egito está livre, e o mundo mediterrâneo começa a enxergar a grandeza de Alexandre. A Batalha de Gaugamela. A queda do Império Persa. De todas as batalhas da vida de Alexandre, Gaugamela é a mais famosa. Ali, diante do maior exército que Dário III já conseguiu reunir em uma só batalha, o macedônio enfrentará sua prova final. O rei persa escolhe cuidadosamente o campo de batalha, mandando aplanar o terreno meses antes do confronto. Os persas sabem que garantir um campo vasto e plano dará vantagens para suas carruagens com lâminas, e possibilitará a manobra de sua enorme cavalaria. Outra vantagem de Dário é a diferença numérica. Enquanto Alexandre tem menos de 50 mil homens, o exército persa soma mais do que 150 mil combatentes. Curiosamente, na noite anterior ao combate, Alexandre dorme profundamente, enquanto Dário permanece inquieto. Essa diferença psicológica representa bem o espírito dos dois generais no momento decisivo. Quando o combate começa, Alexandre rapidamente avança em diagonal pela ala direita, estendendo sua formação. Dário, acreditando que Alexandre tenta flanquear seu exército, abre suas linhas para envolver a cavalaria macedônica. É exatamente o que Alexandre queria. Esse movimento abre uma brecha na linha persa, que Alexandre explora com destreza, investindo diretamente contra o centro inimigo e mirando contra o próprio Dário. A visão de Alexandre avançando contra sua posição causa pânico no rei persa, que assim como na batalha de Isso, recua para evitar o cerco. Novamente, a retirada de Dário faz o exército persa colapsar, sem comando e sem moral. A vitória em Gaugamela significa o fim do Império Persa. Babilônia, Susa e Persépolis caem uma após a outra, e Alexandre torna-se rei da Ásia. A tomada da rocha sogdiana. Os macedônios criaram asas. Após derrotar Dário III, Alexandre avançou para Bactria e a Sogdiana,
regiões montanhosas e rebeldes. Ali, ele enfrentou guerrilhas lideradas por nobres locais, especialmente Spitamenes e outros senhores sogdianos. Um dos líderes rebeldes se refugiou com seu exército em uma enorme formação rochosa fortificada chamada Rocha Sogdiana. Os defensores zombavam de Alexandre, dizendo que só se renderiam no dia que os macedônios criassem asas. Então Alexandre fez o inesperado, recrutou cerca de 300 escaladores para subir a rocha durante a noite. Usando estacas de ferro e cordas, um grupo conseguiu atingir o ponto mais alto da rocha, acima da fortaleza dos rebeldes. Ao amanhecer, os soldados de Alexandre apareceram visivelmente no alto do penhasco, bravejando com suas armas e escudos em punho. Então Alexandre enviou um mensageiro com o seguinte recado: vejam, os macedônios criaram asas. A moral dos sogdianos colapsou. Incrédulos com o que viam, preferiram se render sem combate. Entrando para a história como um dos episódios mais famosos de guerra psicológica, a tomada da rocha sogdiana mostra a capacidade de Alexandre em vencer não somente pela força militar, mas também pela inteligência e ousadia. A Batalha do Hidáspes. O confronto com o rei Poro. O último grande confronto da carreira de Alexandre acontece às margens do rio Hidáspes, na Índia. Ali, ele enfrentaria o rei Poro, governante local que comanda um exército respeitável, incluindo cerca de 200 elefantes de guerra, animais que os macedônios jamais enfrentaram antes. O rio Hidáspes é profundo e Poro guarda a margem com vigilância constante. Alexandre percebe que uma travessia direta é suicídio. Então ele cria uma estratégia. Durante o dia, finge repetidas tentativas de travessia, movendo seu exército para confundir Poro. Mas de noite, enquanto parte do exército mantém fogueiras acesas para demonstrar presença no acampamento, Alexandre leva um destacamento rio acima. Em meio a uma tempestade, que camufla o barulho das tropas, os macedônios atravessam Hidáspes em segredo. Quando o sol nasce, as tropas de Poro percebem que Alexandre já está do outro lado do rio. A batalha começa com violência. A cavalaria macedônia e o exército de Poro se chocam. Os elefantes avançam, rompendo formações e gerando pânico. A falange macedônia sofre como nunca. No entanto, Alexandre usa sua mobilidade para atacar os flancos indianos, isolando a infantaria e encurralando os elefantes, que acabam se voltando contra as próprias linhas. Quando Poro finalmente é derrotado, Alexandre fica impressionado com sua coragem e pergunta como ele deseja ser tratado. Prontamente Poro diz: "Trata-me como um rei deve tratar outro rei." E Alexandre responde: "Sim, isto te concedo." Assim, foi permitido que Poro continuasse a governar seu próprio território, sendo integrado como província ao Império de Alexandre. Esse gesto reflete o novo papel de Alexandre, não mais um conquistador estrangeiro, mas um rei dos reis, construindo um império multicultural. O melancólico fim de Alexandre. Após a vitória no Hidáspes, os soldados de Alexandre estão orgulhosos, mas também exaustos. Eles marcharam por mais de uma década, atravessando montanhas e desertos, vencendo todos os tipos de inimigos e expandindo o império até onde sequer imaginavam. Mas Alexandre, que tem a alma de um conquistador e vive para a batalha, quer continuar rumo ao leste. Desta vez, seu exército recusa a jornada. É a única vez que Alexandre ouve um não. E então eles retornam em direção ao ocidente. Chegando à Babilônia, Alexandre está muito debilitado. Não se sabe se pelo esforço físico da viagem, ou pela melancolia de um guerreiro sem a guerra. Em 323 a.C., aos 32 anos, Alexandre adoece e morre. Sua morte encerra a mais extraordinária carreira militar da antiguidade.